Hoje nós vamos tecer breves comentários em relação à prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a prova que nós tivemos no último domingo, para o cargo de escrevente técnico judiciário. O nosso objetivo aqui é tão só observar aspectos gerais dessa prova, destacarmos ali as dificuldades que a grande maioria dos alunos teve em relação a essa prova. E a gente já chama atenção para um detalhe: a VUNESP, que for a organizadora da prova, ela mudou substancialmente o seu comportamento em relação a uma prova que exige nível médio de escolaridade. Na verdade, buscou a organizadora exaurir o candidato, levando em conta uma prova extensa, cansativa, exaustiva. Então nós vamos perceber, e é nossa opinião, que essa nota de corte, que girava acima de 80 pontos, ela deve cair, ela deve chegar aí a uma nota de corte de 76 a 78 pontos, portanto uma redução em relação aos concursos anteriores para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o objetivo maior nosso não é resolver questões, o nosso objetivo não é esse, é observarmos alguns aspectos dessa prova, porque nós temos a prova do dia 2 de julho, que também é uma prova para o cargo de escrevente, organizado pela VUNESP, em relação a outras regiões que não foram, de fato, abarcadas no concurso antecedente. Então, é isso que nós teremos. Esse é o nosso objetivo, é trazermos aqui observações, anotações gerais em relação à prova que nós tivemos. Meu nome é Júlio Marchetti e eu te peço uma gentileza. Agora, faça o seguinte, se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber as notificações e, obviamente, curta o nosso conteúdo. Então vamos lá. O que nós tivemos na prova de domingo passado? Como eu disse, uma prova extensa, uma prova cansativa, exaustiva, e nós iremos ali destacar alguns pontos em relação a esse tema. Mas já chama atenção, provavelmente haverá a anulação de algumas questões e alteração de gabaritos que foram apresentados pela organizadora diante de recursos que teremos em relação à prova apresentada. Mas vamos fazer aqui uma breve anotação, vou abrir o quadro todo, em relação a esse tema, em relação àquilo que nós tivemos. Se nós pegarmos a prova que nós tivemos, nós vamos perceber que houve uma prova cuja duração estabelecida foi de 5 horas. Apesar de, diante da extensão do conteúdo, da extensão das questões, especialmente questões de língua portuguesa, questões de exatas, acredito que essa prova deveria ter ali uma duração um pouco maior. Olha lá, se não fosse uma prova que mereceria ali uma carga horária, uma duração de 8 horas, né? Então vamos, levando em conta que nós tivemos uma prova de 5 horas para 100 questões, foram 100 questões no caso. Então vamos anotar aqui uma prova de duração de 5 horas para resolvermos 100 questões. Uma conta bastante simples, a gente chega à conclusão que seria necessário para resolver cada uma das questões 3 minutos. Esse daqui é uma análise hipotética. É óbvio, preste atenção, que há o tempo de lançar as respostas no gabarito, há o tempo de preparação inicial antes da prova, quer dizer, 5 horas é uma ficção. Na verdade, a gente acaba tendo ali líquido 4 horas e meia para fazermos essa prova. Mas vamos trabalhar com 5 horas. 100 questões em 5 horas, sendo 3 minutos para cada uma delas. Se eu abrir o quadro todo, para ficar mais fácil para a gente analisar. Agora, a questão que se põe é, quando a gente olha para a prova de exatas, nós tivemos uma prova de nível altíssimo, uma prova bastante difícil, tá? Foi uma prova bastante difícil, bastante exaustiva, onde tivemos aqui 16 questões. Para essa prova de exatas, no mínimo, 1 hora e 30 minutos. Portanto, 1 hora e meia para a gente resolver a prova, somente as questões de exatas. Esse é o raciocínio inicial. Então, olha, somente para as questões de exatas,
teríamos ali a utilização de 1h30 de prova. E por que eu trago isso? Porque tivemos aí o relato de diversos alunos e dos professores em relação à dificuldade da prova. Foi uma prova trabalhosa, uma prova difícil. Então, 1h30, 1 hora para um sujeito que é especialista em exatas, sim, mas 1h30 para aquele candidato que não tem, que conhece a matéria, sim, que conhece o conteúdo, mas precisa desse tempo para resolver uma prova dessa dimensão. Então, de 5 horas, e nós estamos trabalhando com 5 horas, a gente já perde 1h30 para resolver as questões de exatas. Não que você tenha resolvido essa prova nessa ordem, primeiro exatas, depois língua portuguesa, não é isso. A gente está trabalhando aqui hipoteticamente com o objetivo de nos organizarmos para a prova que nós teremos no dia 5 de julho. É esse o objetivo. Então tivemos ali 16 questões para a prova de exatas. Bastante cansativa, lembra? Não podemos esquecer que nós tivemos 14 questões de informática, hein? Tá? Então vamos lá. Na sequência, a gente deve chamar atenção também do que resta agora. Se a gente utilizou 90 minutos, aqui, 90 minutos para a gente resolver as questões de exatas, nós teremos um remanescente levando em conta essas 100 questões, são 300 minutos aqui no total, né? 300 minutos. Então nós vamos ter aqui um remanescente de 210 minutos para resolver o restante. Lembrando que no restante nós vamos ter língua portuguesa, por exemplo. Agora, olha que interessante. Restam agora 84 questões. 84 questões. 84 questões, e nós teremos dentro desse tema, dentro desse conteúdo, língua portuguesa. Agora, importante chamarmos atenção para essa prova de língua portuguesa, porque nós tivemos 5 textos. Algumas questões simples, sim, mas 5 textos que indicam o quão foi extensa essa prova, o quão foi cansativa essa prova. Para resolvermos uma prova dessa natureza de língua portuguesa, com 5 textos, e sendo aqui, dentro desses 5 textos, 24 questões. Então, observe, são 24 questões, não são poucas questões. Vamos trabalhar numa realidade, vamos ser otimistas. Vamos trabalhar aqui com 1 hora. Na verdade, vamos trabalhar com 1h30. 1h30 minutos. Deixa eu apagar aqui. Vamos trabalhar com a realidade de 1h30 minutos. Vamos ser conservadores, tá? 1h30 também. E nós vamos colocar 1h30 minutos. Portanto, 1h30 para a gente resolver a prova de língua portuguesa. Se a gente pega a prova de língua portuguesa e exatas, portanto, a gente já consumiu para resolver 3 horas. 3 horas nós resolvemos quantas questões? 24 questões mais 16 questões, um total de 40. De 40 questões, onde eu tenho um cenário de 100. Portanto, restam agora 60 questões para a gente resolver. 60 questões. 60 questões que devem ser resolvidas em 2 horas. 2 horas. Ou 120 minutos. 2 horas ou 120 minutos. Portanto, tenho ali 120 minutos para eu resolver 60 questões. O que me permite dizer que teremos 2 minutos para cada questão. Ficou aqui cortando o material. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais acima. Deixa eu só pegar aqui um minutinho só.
Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Cortou. Agora sim. Acho que agora vai ficar do tamanho adequado. Tá, perfeito. Então nós temos ali 2 minutos para cada uma das questões, 60 questões daquilo que remanesce. Só que dentro de 60 questões nós temos direito penal, processo civil, direito constitucional, direito administrativo, informática, atualidades, PCD. Então nós temos uma vastidão de conteúdo, onde nós vamos perceber que em alguns tópicos o aluno consegue caminhar com certa rapidez, com certa agilidade, mas em outros tópicos não. Agora, imagine o seguinte, imagine um aluno que não utilizou esse caminho a ser percorrido, não fez exatas primeiro, não fez língua portuguesa, porque se fosse eu fazendo essa prova, como habilidade em exatas tenho pouquíssima habilidade, essa matéria seria deixada para depois. Porque quando a gente orienta os alunos em relação às provas, sempre orientamos, olha, comece a resolver a prova, fazer a prova, pelo aquilo que você conhece, aquilo que você tem mais domínio. Porque você começa a prova de maneira confortável e a dificuldade vai surgindo durante a caminhada. Porque às vezes você começa por uma matéria que você não tem domínio, você já fica muito abatido e chega lá naquelas matérias que você conhece com o psicológico abatido, cansado, exaurido. Então sempre a gente orienta o aluno a iniciar pelo conteúdo que ele tem domínio. No meu caso, seria ali as matérias de direito, língua portuguesa, atualidades, e só ao final eu iria trabalhar com exatas. Agora imagina, numa prova com essa dimensão, perde-se bastante tempo na primeira parte, no caso em direito, escolha minha, e na hora que chega em exatas, que é aquilo que eu tenho mais dificuldade, eu me deparo com uma prova trabalhosa, dificultosa dessa, seria muito complicado. Então, mesmo que o aluno tenha feito dessa maneira que estamos aqui estabelecendo, primeiro exatas, depois língua portuguesa, sobram ali 60 questões para ele resolver. Lembrando que de 60 questões, 14 questões são de informática. Então sobram 60 questões para ele resolver em 2 horas, portanto 2 minutos para cada questão no máximo, isso levando em conta a média. Óbvio que uma você irá demorar um pouco mais. Então o que a gente percebe? Muitos alunos, e esse é o relato que nos foi trazido, perderam muito tempo em língua portuguesa, em exatas, e na hora que chega em matéria de direito, preciso resolver correndo as questões. E aí não presta atenção ou não consegue perceber um pequeno detalhe num crime de corrupção passiva, onde nós tivemos uma questão bastante simples, falando a respeito de corrupção passiva, comparando com corrupção passiva privilegiada, comparando com prevaricação, falando de advocacia administrativa. Aliás, essa questão de direito penal é uma das questões que a gente percebe a possibilidade de recurso. É possível recurso levando em conta o gabarito trazido pela organizadora. E ainda em direito penal a gente se depara com qual tema? A gente se depara com o tema de falsidade ideológica, falsidade material, onde naquela questão depende de bastante atenção para resolvermos. Já que as alternativas elas são bastante próximas. Então precisa de bastante cuidado para resolver. Normalmente a gente ali se utiliza de um tempo um pouquinho maior, além de 2 minutos. Quer dizer, a gente percebe que a organizadora buscou exaurir aquela força do aluno, acabar com a resistência do aluno. Parece que esse foi o objetivo. O que a gente percebe que não é o método mais adequado. É preferível utilizar-se de uma prova não tão extensa, com textos não tão extensos em língua portuguesa, por exemplo, mas que traga um conteúdo aprofundado, levando em conta o nível de escolaridade exigido para esse concurso. Quando a gente olha para uma questão de improbidade que nós tivemos nessa prova, falou-se de penhora na questão de improbidade. Óbvio, se você vai na lei de improbidade, você não encontra penhora. Aí você pode estar se perguntando, olha, professor, mas nós não podemos aplicar dentro do processo ou da ação de improbidade o Código de Processo Civil que prevê penhora? Sim, mas ainda que pensemos dessa forma, ainda que raciocinemos dessa forma, seria uma questão direcionada para nível médio de escolaridade? Penso que não. É uma questão também que merece bastante cuidado, merece bastante atenção em relação a recurso. Essa
que trata da improbidade administrativa, falando de penhora, onde, na minha percepção, o objetivo era falar a respeito da indisponibilidade de bens. Então, a gente nota que foi uma prova bastante cansativa, sim. Qual é a orientação? Quando a gente se depara, e aí eu vou olhar para direito penal, para um pouquinho de direito constitucional, a gente percebe que há várias questões que se resolvem pela literalidade do texto, literalidade da lei. Há várias questões que se resolvem dessa maneira. Mas na prova de direito penal, por exemplo, falou-se muito em qualificadora, falou-se muito em aumento de pena. E é bastante importante que, quando formos resolver provas de nível médio de escolaridade, não estou falando provas de nível superior, a expressão qualificadora ela é utilizada tradicionalmente pela doutrina. Poucas vezes o Código Penal fala de qualificadora, fala que qualifica. Essa denominação ela é trazida pela doutrina, tanto que a doutrina estabelece distinção. Olha, quando eu tenho uma causa de aumento, o crime é agravado. Quando eu tenho uma mudança de pena, o crime é qualificado. Então é isso que é trazido pela doutrina. Mas o legislador ele não se utiliza dessas expressões. Ele só diz a pena será aumentada de tanto a tanto, ou a pena passa a ser tal. Na primeira hipótese, causa de aumento, na segunda hipótese, aquilo que a doutrina chama de qualificadora. Mas o Código Penal, o legislador, ele não se utiliza dessa expressão qualificadora, tá certo? Qual é a dica que surge então? Numa prova de nível médio como essa de escrevente, a hora que aparece a expressão qualificado ou qualificadora, pouco provável que será o gabarito. É pouco provável. Pode acontecer? Pode, mas é pouco provável que esse seja o gabarito. Esse é o modo de olhar. Agora, quando a gente olha para a prova de processo civil que nós tivemos, essa prova de processo civil, o que a gente percebe? Que o conteúdo de processo civil é um conteúdo bastante extenso, como é de direito processual penal. Aliás, a prova de processo penal foi uma prova relativamente tranquila. As questões foram relativamente tranquilas. Mas em processo civil, que já é uma matéria difícil por natureza, a gente nota que as questões elas foram pinçadas dentro de toda aquela vastidão. Então pegou-se uma questão a respeito de um tema, outra a respeito de recurso, outra... Então dentro daquela estrutura toda, o que fez? Pulverizou. A organizadora resolveu fazer o seguinte, olha, vamos jogar isso aqui dentro desse conteúdo todo. 7 questões que foram jogadas dentro daquele conteúdo todo. Então se você pega recurso para estudar, o tema é extenso e foi pega ali uma única questão a respeito de recurso. Em processo penal falou-se de restauração de processo. Então o que a gente nota é que a organizadora ela deu um passo além em relação à extensão das questões, em relação à profundidade nas questões de exatas, foram questões puxadas, difíceis. Agora, qual é a dica que surge nesse momento? É na próxima prova que tivermos para escrevente, tomar muito cuidado em relação ao tempo. Otimizar o tempo, buscar resolver daquela maneira que eu disse. Pegue as matérias que você tem mais facilidade e já acelere em relação à resolução dessas questões. Não perca tempo nas matérias que você conhece. Então já inicie pelas matérias conhecidas e acelere, porque um pouco mais adiante você se deparará com questões difíceis, extensas, que tomarão bastante tempo, tá? Agora, vamos imaginar que na próxima prova, do dia 2 de julho, a VUNESP ela tire o pé, ela deu uma aliviada, o que é possível também. O que é possível? Ela deu uma aliviada, traga textos que não sejam tão extensos, você tem mais tranquilidade para resolver. Aí qual que vai ser o foco? Atenção. Atenção para não errar. Porque esse é o tipo de prova que poucos erram. Então se chegarmos no dia da prova do dia 2 de julho, no dia 2 de julho, e nos depararmos com uma prova com textos curtos, prova tranquila, aquela que você olha e fala, olha, aqui eu consigo trabalhar bem, você irá trabalhar bem. Então você irá ali trabalhar cada uma das questões com bastante atenção, com bastante cuidado, é óbvio, ficando de olho no tempo, mas com mais tranquilidade. E aí o que a gente percebe em relação a esse tipo de prova, essa que nós tivemos, extensa, prova difícil, há 2 cenários, né? A gente se depara com 2 tipos de candidatos. Aqueles que saem da prova falam, olha, não dá para chegar a esse ponto, não consigo chegar a esse ponto, é impossível, me esforcei e tudo,
Então o sujeito está com vontade de abandonar. Em relação a esse que está com vontade de abandonar, que fala, olha, não serve para mim, não é o caso, a sugestão é dedicação, empenho. Parece clichê falar isso, mas é dedicação e empenho, porque muitas vezes, e isso aconteceu comigo, muitas vezes, a gente é aprovado naquele concurso público onde você acredita que não é possível. Você sai da prova e fala, olha, muito difícil, não consegui, foi complicado demais, só que aquilo que você estudou foi o suficiente para chegar, apesar de toda a dificuldade que você percebeu. E a gente só percebe a dificuldade quando a gente está se preparando, a gente só percebe a dificuldade quando a gente está estudando de verdade. Mas há aquele outro que sai da prova mais tranquilo, fala, olha, fiz o que eu tinha que fazer, estudei o tanto que eu tinha que estudar, me preparei da melhor maneira possível, chegou na prova, resolvi da maneira que eu entendia ser o suficiente, percebi a dificuldade, mas eu estou muito animado porque eu consegui observar nessa prova quais são os pontos onde eu tenho deficiência e eu já vou para a próxima. Já vou para a próxima tentando superar esses pontos que eu tenho deficiência. Então são dois cenários diferentes, são dois modos de observar a mesma realidade. E a gente não tem muito tempo ali para se recuperar não. Nós temos a prova dia 2 de julho, portanto a nossa caminhada é exatamente em relação a essa prova. Quanto ao conteúdo, nós temos pouco tempo para estudar, até dia 2 de julho. A gente tem um mês para estudar. Então o que você fará? Levando em conta a prova que acabou de fazer, você irá eleger aqueles temas que você viu mais dificuldade, irá trabalhar de maneira intensa, um intensivão mesmo, em cima dos temas que você percebeu mais dificuldade. A grande maioria teve dificuldade em exatas. Então, durante a semana, você vai eleger 2 horas ou 1 hora no mínimo por dia para estudar exatas, durante todo esse período. E aí você vai combinando essa 1 hora com outros conteúdos, língua portuguesa, e aí você vai ajustando na sua agenda. Então você irá eleger, observar, nessa prova que tivemos, qual foi o conteúdo que lhe trouxe mais dificuldade, o mais dificultoso. Você pegará esse conteúdo e vai trabalhar com afinco nele todos os dias. E aí vai combinando com outros assuntos. Você tem aí 30 dias para trabalhar para a prova do dia 2 de julho. Tá bom? Era isso que a gente queria conversar em relação a essa prova que nós tivemos. Não é motivo para desânimo, não é motivo para abandono de estudo de maneira alguma. Eu acho que é o momento de olhar para essa prova e definirmos, olha, houve deficiência nessa preparação, nesses pontos, e direcionarmos para a prova do dia 2 de julho, ajustando as arestas que nós tivemos em relação à prova anterior. Tá bom? É isso aí. Valeu, grande abraço. E vamos aí, vamos trabalhar e buscar, de fato, o nosso resultado. E eu tenho certeza que em 2 de julho você vai chegar mais tranquilo, mais tranquila e sairá da prova muito mais feliz do que saiu nessa prova anterior. Tá bom? Valeu, até mais.